Não foi coincidência que te trouxe até este vídeo. Foi o universo. Foi uma força maior, uma inteligência cósmica que sabia exatamente que sua alma precisava ouvir esta mensagem neste momento específico da sua jornada. Se você está aqui agora, é porque algo dentro de você reconheceu que é chegada a hora de compreender um dos fenômenos mais profundos e transformadores da experiência humana. O momento sagrado em que o feminino divino fecha um ciclo e convoca o masculino divino para uma transformação que abala as estruturas mais profundas do ser. Você já sentiu aquela mudança inexplicável no ar? Aquela sensação de que algo antigo está morrendo dentro de você, enquanto algo completamente novo está tentando nascer? Já percebeu como certas energias que antes fluíam naturalmente em sua vida, agora parecem estar se retirando, criando um vazio que você nem sabia que existia? E se eu te dissesse que esse vazio não é uma perda, mas sim o espaço sagrado sendo criado para uma versão completamente nova de quem você é? E se essa sensação de fechamento que você está sentindo não é um fim, mas sim o portal para o maior despertar que sua alma já experimentou? Hoje vamos mergulhar juntos nas profundezas deste mistério cósmico. Vamos compreender por que o feminino divino, essa energia receptiva, intuitiva e nutriente que existe dentro de cada um de nós, independente do gênero físico, às vezes precisa se recolher, se proteger, se fechar. E, principalmente, vamos descobrir como esse fechamento sagrado se torna o chamado mais poderoso que o masculino divino pode receber para sua própria transformação. Neste vídeo, você vai descobrir por que esse momento de aparente separação ou distanciamento que você pode estar vivendo, seja em um relacionamento, seja em sua própria jornada interior, não é uma rejeição, mas sim um convite divino para uma evolução que transcende tudo o que você conhecia sobre amor, sobre união e sobre propósito. Vou te mostrar como reconhecer os sinais de que o feminino divino está fechando um ciclo em sua vida, como compreender a linguagem sagrada por trás desse movimento e, principalmente, como responder a esse chamado de forma que honre tanto sua própria essência quanto o processo cósmico que está se desenrolando através de você. O que você vai aprender aqui não são apenas conceitos espirituais abstratos, mas chaves práticas para navegar por este período de transformação com graça, sabedoria e total alinhamento com seu propósito maior. Porque a verdade é que quando você compreende verdadeiramente o que está acontecendo nestes momentos de fechamento, você percebe que está sendo convidado para a maior aventura espiritual da sua existência. Prepare seu coração para uma jornada que pode mudar completamente sua perspectiva sobre relacionamentos, sobre crescimento espiritual e sobre o papel sagrado que você veio desempenhar neste planeta. Antes de mergulharmos no coração desta transformação, precisamos compreender uma verdade fundamental que nossa sociedade moderna muitas vezes esquece. O feminino divino e o masculino divino não são energias que pertencem exclusivamente a homens ou mulheres. São forças cósmicas universais que dançam dentro de cada alma humana, independente do corpo físico que habitamos. O feminino divino é a energia da receptividade, da intuição profunda, da criação através do sentir. É a força que nutre, que acolhe, que permite que a vida floresça através da entrega e da confiança. É a sabedoria que conhece os ciclos naturais, que compreende que às vezes é preciso recolher-se para poder expandir-se mais tarde. Já o masculino divino é a energia da ação consciente, da proteção amorosa, da manifestação através da vontade alinhada. É a força que constrói, que provê, que cria estruturas seguras para que o feminino possa florescer. É a sabedoria que age com propósito, que lidera com o coração e que serve ao bem maior. Em uma dança harmoniosa, essas duas energias se complementam perfeitamente.
O feminino inspira e recebe, o masculino age e protege. O feminino sente e permite, o masculino decide e manifesta. É uma sinfonia cósmica onde cada energia tem seu momento de liderar e seu momento de seguir. Mas o que acontece quando essa dança é interrompida? O que acontece quando o feminino divino, depois de ter dado tanto de si, depois de ter nutrido, acolhido e permitido por tanto tempo, percebe que precisa se recolher para se reconectar com sua própria essência? É exatamente neste momento que testemunhamos um dos fenômenos mais sagrados e transformadores da experiência humana: o fechamento do ciclo feminino. Existe uma linguagem silenciosa, mas profundamente eloquente, que o feminino divino usa quando está se preparando para fechar um ciclo. São sinais que muitas vezes passam despercebidos ou são mal interpretados, mas que carregam em si uma sabedoria ancestral sobre os ritmos naturais da vida e do crescimento espiritual. O primeiro sinal é a retirada da energia nutritiva. Se você tem uma forte conexão com alguém, seja romântica, familiar ou de amizade, e de repente percebe que aquela energia calorosa, acolhedora e nutritiva que sempre esteve disponível começa a se retirar, isso não é frieza ou rejeição. É o feminino divino retornando para casa, para dentro de si mesmo, para se reconectar com sua fonte original. É como uma fonte que, depois de ter jorrando água cristalina por tanto tempo, precisa permitir que o lençol freático se reestabeleça. Não é que a fonte secou permanentemente. Ela está se preparando para jorrar com ainda mais pureza e abundância. O segundo sinal é a busca por espaço sagrado. O feminino divino começa a criar fronteiras onde antes havia total abertura. Não por medo ou raiva, mas por uma necessidade visceral de proteger algo muito precioso que está nascendo dentro de si. É como uma borboleta que precisa do casulo para completar sua metamorfose. O terceiro sinal é o silêncio eloquente. Onde antes havia palavras fluindo como um rio, agora há pausas carregadas de significado. O feminino divino não está se calando por indiferença, está escutando. Está ouvindo sussurros da alma que só podem ser percebidos no silêncio profundo. O quarto sinal é a intensificação da intuição. Neste período de fechamento, o feminino divino se torna ainda mais sensível às energias sutis, às verdades não ditas, aos movimentos invisíveis do coração. É como se todos os sentidos espirituais fossem amplificados para captar frequências que antes passavam despercebidas. E o quinto sinal, talvez o mais importante, é o chamado interior irresistível. Uma voz interna que não pode mais ser ignorada, sussurrando que é chegada a hora de retornar à essência, de reconectar-se com a própria divindade, de lembrar quem se é, além de todos os papéis que tem desempenhado. Se você está reconhecendo estes sinais, seja observando-os em alguém próximo ou sentindo-os em si mesmo, saiba que está testemunhando algo sagrado. Não é abandono, não é rejeição, é preparação para um renascimento. Existe uma pergunta que ecoa no coração de muitos quando testemunham esse fechamento do feminino divino. Por quê? Por que agora? Por que comigo? E por trás dessa pergunta há uma dor genuína, uma confusão real, uma sensação de perda que pode ser avassaladora. Mas e se eu te dissesse que esse fechamento não acontece para você, mas sim através de você, como parte de um processo cósmico muito maior do que qualquer dinâmica pessoal? O feminino divino se fecha quando percebe que tem estado em um padrão de dar sem receber, de nutrir sem ser nutrido, de amar sem ser verdadeiramente visto. Mas isso não é uma crítica ao masculino.
É simplesmente o reconhecimento de que um ciclo se completou e é hora de um novo começar. Imagine uma árvore que deu frutos abundantes durante toda uma estação. Chega um momento em que ela precisa recolher sua seiva, concentrar sua energia nas raízes, preparar-se para o inverno. Não é porque ela parou de amar a terra ou o sol, é porque sua sabedoria natural sabe que há um tempo para expandir e um tempo para recolher. O feminino divino se fecha para já se lembrar de sua própria divindade. Depois de tanto tempo focado em nutrir e acolher outros, ele precisa retornar ao seu templo interior e reconectar-se com sua própria fonte de poder. É um processo de autopreservação espiritual. Ele se fecha para criar espaço para algo novo nascer. Assim como uma mulher grávida precisa de tempo para que a vida se forme em seu ventre, o feminino divino precisa de espaço sagrado para que novas versões de si mesmo possam emergir. Ele se fecha para testar a autenticidade do amor ao seu redor. Não de forma manipulativa, mas como um reflexo natural de sua sabedoria. O feminino quer saber: quando eu não estou constantemente disponível, dando e nutrindo, ainda sou valorizado? Ainda sou visto? Ainda sou amado? E mais profundamente, ele se fecha para convocar o masculino divino para sua própria evolução. Porque aqui reside uma das verdades mais belas e transformadoras desta jornada. O fechamento do feminino não é o fim de algo, é o início de uma dança completamente nova, onde ambas as energias podem se encontrar em um nível muito mais elevado de consciência e autenticidade. Quando o feminino divino fecha seu ciclo, acontece algo extraordinário no campo energético invisível que conecta todas as coisas. Um chamado é emitido, um sinal cósmico que ressoa nas profundezas do masculino divino como um sino tocando em uma catedral silenciosa. Este não é um chamado que pode ser ouvido com os ouvidos físicos ou compreendido apenas com a mente. É um chamado que ecoa na alma, que desperta algo ancestral, algo que talvez tenha estado dormindo por tanto tempo que havia sido esquecido. É o chamado para o despertar da responsabilidade sagrada. De repente, o masculino divino percebe que não pode mais viver no piloto automático. Não pode mais dar como garantida a presença nutritiva do feminino. Precisa questionar: o que eu tenho oferecido em troca de tanta beleza e cuidado? Como tenho honrado esta dádiva sagrada em minha vida? É o chamado para a maturidade emocional profunda. O masculino é convidado a sair da zona de conforto emocional e desenvolver uma capacidade de amar que vai muito além do desejo e da necessidade. É aprender a amar não porque precisa ser amado, mas porque amar é sua natureza divina. É o chamado para tornar-se digno novamente. Não no sentido de provar valor para outro, mas no sentido de alinhar-se com sua própria divindade. De lembrar qual é seu papel sagrado na dança cósmica, de redescobrir o que significa ser um protetor consciente, um provedor amoroso, um líder que serve. Mas talvez o mais transformador de todos seja o chamado para aprender a cortejar o divino. Quando o feminino se fecha, o masculino não pode mais simplesmente ter. Precisa aprender a conquistar novamente. Mas não uma conquista baseada em ego ou possessividade. Uma conquista baseada em reconhecimento, reverência e devoção genuína ao sagrado. Este é o momento em que o masculino divino tem a oportunidade de evoluir de um estado de relacionar-se por necessidade para relacionar-se por escolha consciente, de sair de padrões de dependência emocional e entrar em dinâmicas de interdependência sagrada. Existe uma comunicação happening acontecendo quando o feminino divino se fecha, mas é uma linguagem que transcende palavras. É uma linguagem de energia, de presença, de ausência eloquente. E aprender a decifrá-la é fundamental para quem quer verdadeiramente responder ao chamado de transformação.
Quando o feminino se retira, a primeira mensagem que está sendo comunicada é: mostre-me que você pode prosperar em sua própria completude. Não é um teste cruel, mas um convite amoroso para que o masculino descubra sua própria integridade. Porque somente quando duas pessoas estão completas em si mesmas é que podem criar uma união verdadeiramente sagrada. A segunda mensagem é: prove que seu amor não depende da minha disponibilidade constante. O feminino quer saber se é amado por quem é, ou apenas pelo que oferece, se é valorizado como ser divino, ou apenas como fonte de conforto e nutrição. A terceira mensagem é: desperte para sua própria jornada espiritual. Muitas vezes, quando estamos confortáveis em uma dinâmica, paramos de crescer. O fechamento do feminino é um convite para que o masculino retome sua própria busca, sua própria evolução, seu próprio relacionamento com o divino. A quarta mensagem é: aprenda a me ver verdadeiramente. Não apenas como uma extensão dos seus desejos ou necessidades, mas como um ser sagrado, com sua própria jornada, seus próprios sonhos, suas próprias necessidades de crescimento e expansão. E a quinta mensagem, talvez a mais profunda: torne-se o homem, a pessoa que merece uma segunda chance. É um convite para que o masculino use este tempo de aparente separação não para lamentar o que perdeu, mas para se transformar na versão mais elevada de si mesmo. Quando você compreende essas mensagens, o período de fechamento deixa de ser uma punição e se revela como o maior presente que o feminino divino pode oferecer: a oportunidade de renascer espiritualmente. Há momentos na jornada espiritual em que a evolução deixa de ser uma escolha suave e se torna uma necessidade cósmica inadiável. O fechamento do feminino divino muitas vezes representa exatamente isso, um despertar forçado que abala todas as estruturas que não eram autênticas. É como se o universo dissesse: chega, tempo suficiente foi dado para mudanças graduais. Agora é hora de uma transformação radical. Este despertar forçado geralmente acontece quando o masculino divino tem estado em padrões que não honram sua própria divindade ou a divindade do feminino. Pode ser tomar como garantida a presença nutritiva sem retribuir com a mesma intensidade de cuidado, viver em zona de conforto emocional enquanto o feminino cresce e evolui sozinho. Relacionar-se de forma superficial quando a alma está clamando por profundidade. Resistir ao próprio crescimento espiritual. Não assumir responsabilidade emocional genuína quando isso acontece. O fechamento do feminino não é suave, é abrupto, definitivo, irrevogável. E para o masculino, pode parecer que o chão desapareceu debaixo dos seus pés. Mas aqui está a verdade sagrada que precisa ser compreendida. Essa dor é proporcional à transformação que está sendo oferecida. Quanto mais intenso o desconforto, maior a oportunidade de evolução. Quanto mais profunda a sensação de perda, mais radical é o convite para renascer. O despertar forçado geralmente acontece em 3 fases. Fase 1. O choque. Como isso pode estar acontecendo? Não entendo. Tudo estava bem. É o momento em que a mente tenta processar uma realidade que ela não estava preparada para enfrentar. Fase 2. A resistência. Isso vai passar. Ele vai voltar. É só uma fase. É quando o ego tenta manter os padrões antigos, recusando-se a aceitar que uma transformação real é necessária. Fase 3. A rendição sagrada. O que preciso aprender? Como posso me transformar? Quem preciso me tornar? É quando finalmente acontece a abertura para a verdadeira mudança. E é na terceira fase que a mágica realmente acontece. Porque é quando o masculino divino para de tentar voltar ao que era e se permite descobrir quem pode se tornar.
Quando o feminino divino se fecha, algo extraordinário acontece na vida do masculino. Ele é convidado a entrar no que eu chamo de laboratório da solidão. Não é a solidão como punição ou abandono, mas a solidão como espaço sagrado de transformação alquímica. Neste laboratório, longe das distrações do relacionamento habitual, longe da comfort zone da presença nutritiva constante, o masculino tem a oportunidade única de se encontrar consigo mesmo de uma forma talvez inédita em sua vida. É aqui que acontece o confronto com as próprias sombras. Sem a energia do feminino para mascarar ou compensar suas áreas não curadas, o masculino é forçado a encarar aspectos de si mesmo que talvez tenha evitado por anos. Os medos, as inseguranças, os padrões destrutivos, tudo vem à tona para ser finalmente visto e transformado. É aqui que acontece a reconexão com a própria essência. Sem definir-se através da relação com o outro, o masculino redescobre quem é além de todos os papéis que desempenha. Reconecta-se com seus sonhos mais autênticos, com sua missão de vida, com sua própria centelha divina. É aqui que acontece o desenvolvimento da autonutrição. Depois de tanto tempo recebendo cuidado emocional do feminino, o masculino aprende a nutrir a si mesmo, desenvolve sua própria capacidade de se acalmar, de se motivar, de se amar incondicionalmente. E é aqui que acontece talvez o mais importante, o nascimento da devoção genuína. Quando você perde algo precioso e percebe o quanto não valorizava, nasce uma gratidão e uma reverência que simplesmente não existiam antes. O masculino começa a compreender verdadeiramente o presente que o feminino representa em sua vida. Este laboratório da solidão não é um lugar de sofrimento eterno. É um útero cósmico onde uma nova versão do ser está sendo gestada. E assim como qualquer gestação, há desconforto, há pressão, há momentos de querer desistir. Mas há também a promessa de algo milagroso sendo criado. A pergunta não é se você vai sobreviver a este laboratório. A pergunta é quem você escolhe se tornar dentro dele. Durante meus anos, observando este fenômeno sagrado, identifiquei 3 estágios distintos pelos quais o masculino divino geralmente passa quando se depara com o fechamento do feminino. Cada estágio tem seus próprios desafios, seus próprios presentes e suas próprias oportunidades de crescimento. Estágio 1. A negação desesperada. No primeiro estágio, o masculino simplesmente não consegue aceitar o que está acontecendo. Há uma tentativa frenética de restaurar o status quo, de fazer as coisas voltarem ao que eram. Foi só um mal-entendido, ela só precisa de um tempo. Vou conquistá-la de volta com as mesmas estratégias de sempre. Este estágio é caracterizado por uma energia ansiosa, por tentativas de controle, por uma fixação obsessiva em reverter a situação. O masculino ainda não compreendeu que não se trata de consertar algo quebrado, mas de permitir que algo novo nasça. É um estágio necessário, mas que pode se tornar destrutivo se prolongado. A lição aqui é aprender a soltar o controle e aceitar que alguns processos divinos estão além da nossa capacidade de manipular. Estágio 2. A raiva transformadora. No segundo estágio, quando as tentativas de negação não funcionam, frequentemente surge a raiva. Mas aqui é importante distinguir entre 2 tipos de raiva. A raiva destrutiva que culpa e ataca, e a raiva transformadora que se revolta contra os próprios padrões limitantes. A raiva destrutiva diz: como ela pode fazer isso comigo? Isso é injusto. Depois de tudo que fiz, a raiva transformadora diz: chega, não posso mais viver desta forma. Preciso mudar. Não aceito mais ser uma versão limitada de mim mesmo. Este estágio, quando vivido conscientemente, pode ser incrivelmente poderoso. É quando o masculino finalmente encontra energia suficiente para quebrar padrões antigos e se comprometer verdadeiramente com sua transformação. A lição aqui
É aprender a canalizar a raiva como combustível para a evolução, não como arma para a destruição. Estágio 3. A entrega sagrada. No terceiro estágio acontece algo belíssimo. O masculino finalmente compreende que este não é um processo que está acontecendo para ele, mas sim através dele. Há uma entrega profunda ao fluxo divino, uma aceitação de que talvez não consiga compreender tudo com a mente, mas pode confiar com o coração. É neste estágio que a verdadeira transformação acontece. Porque quando paramos de resistir ao processo e começamos a colaborar com ele, todas as portas se abrem. É quando o masculino se permite ser moldado pelas forças cósmicas, ao invés de tentar moldá-las. Este é o estágio da rendição inteligente, da humildade sagrada, da devoção genuína. É quando o masculino compreende que sua maior força está não em controlar, mas em servir ao propósito maior que está se desenrolando através de sua vida. E é exatamente neste estágio que algo milagroso começa a acontecer. O feminino divino, que parecia perdido para sempre, começa a perceber que algo fundamental mudou. Que a pessoa que estava diante de si não é mais a mesma. Que uma verdadeira transformação aconteceu. Existe um momento sagrado nesta jornada em que algo fundamental muda no campo energético. É quando o masculino divino finalmente desperta de verdade, não apenas intelectualmente, mas em um nível celular, almíquico, cósmico. E quando isso acontece, os sinais são inconfundíveis. O primeiro sinal é a mudança na qualidade da presença. Antes, talvez houvesse uma presença ansiosa, necessitada, que inconscientemente drenava energia. Agora, há uma presença completa, centrada, que na verdade nutre apenas por estar presente. É uma mudança que pode ser sentida, não apenas observada. O segundo sinal é o surgimento da iniciativa espiritual. O masculino para de esperar que o feminino conduza o crescimento espiritual do casal ou da conexão. Ele assume a responsabilidade por sua própria evolução e, mais do que isso, torna-se um catalisador para a elevação mútua. O terceiro sinal é a transformação da linguagem do amor. Antes, talvez expressasse amor através de palavras ou gestos que buscavam receber algo em troca. Agora, sua expressão de amor torna-se um ato de reverência, de gratidão, de devoção, que não espera retorno, porque já está completa em si mesma. O quarto sinal é o desenvolvimento da visão sagrada. O masculino começa a enxergar o feminino não apenas como um parceiro romântico, mas como uma manifestação do divino em forma humana. Há uma reverência nova, um respeito que transcende o pessoal e alcança o sagrado. O quinto sinal é talvez o mais importante: a capacidade de sustentar o não. Quando o feminino diz não, seja para sexo, para sair, para qualquer forma de intimidade, o masculino transformado não colapsa, não se ofende, não tenta manipular. Ele sustenta este não como um espaço sagrado, compreendendo que às vezes o amor mais profundo é expresso através do respeito aos limites. E o último sinal, que é na verdade o primeiro de uma nova fase: a irradiação de completude. O masculino transformado não emana mais necessidade ou carência. Emana a abundância, paz, força serena. Torna-se alguém em cuja presença o feminino pode relaxar profundamente porque sabe que não precisa cuidar. Pode simplesmente ser. Quando estes sinais aparecem, algo extraordinário acontece. O feminino divino, que havia se fechado para se proteger e se renovar, começa a sentir que é seguro se abrir novamente. Porque finalmente há alguém digno de receber o presente de sua vulnerabilidade sagrada. Quando o masculino divino demonstra sinais genuínos de transformação, o feminino não simplesmente volta da noite para o dia. Existe um processo delicado e sábio de retorno gradual, onde o feminino testa, observa e gradualmente se permite abrir novamente.
É importante compreender que este teste não é manipulação ou crueldade. É sabedoria ancestral. É a prudência natural de quem já foi ferido e não quer repetir os mesmos padrões. É como uma flor que, depois de um inverno rigoroso, não se abre completamente na primeira manhã de sol. Ela se abre gradualmente, certificando-se de que o calor é consistente e confiável. O primeiro teste é geralmente o teste da consistência. O feminino observa se as mudanças no masculino são genuínas e duradouras, ou apenas um esforço temporário para reconquistar. Ela presta atenção aos detalhes, como ele lida com frustrações menores, como ele se comporta quando não está sendo observado, como ele responde quando não obtém o que quer imediatamente. O segundo teste é o teste dos limites. O feminino gradualmente expressa seus limites e necessidades, observando como o masculino responde. Ela pode dizer não para coisas que antes dizia sim apenas para agradar. Pode expressar necessidades que antes guardava para si. Pode estabelecer fronteiras que antes não existiam. O terceiro teste é o teste da profundidade. O feminino compartilha aspectos mais vulneráveis de sua jornada, suas feridas mais profundas, seus sonhos mais autênticos. Ela observa se o masculino é capaz de sustentar este nível de intimidade emocional sem tentar consertar, sem julgar, sem fazer sobre ele mesmo. O quarto teste é o teste da autonomia. O feminino observa se o masculino consegue ter sua própria vida rica e significativa, seus próprios sonhos e projetos, sua própria conexão com o divino. Ela quer ter certeza de que não será novamente colocada na posição de ser a única fonte de significado e nutrição emocional na vida dele. E o último teste, talvez o mais importante, o teste do sagrado. O feminino observa se o masculino realmente a enxerga como um ser sagrado, se honra sua divindade, se trata a conexão entre eles como algo holy, algo que merece reverência e cuidado. Quando o masculino passa por estes testes com graça, autenticidade e amor, algo milagroso acontece. O feminino começa a florescer novamente, mas agora é um florescimento diferente, mais maduro, mais consciente, mais profundo. Quando ambas as energias, feminino e masculino divinos, passam por este processo de fechamento e transformação, nasce algo completamente novo, uma forma de união que transcende os padrões convencionais de relacionamento. É uma dança consciente entre dois seres que se encontraram primeiro consigo mesmos antes de se reencontrarem um com o outro. Nesta nova dança, não há mais a dinâmica de dependência emocional, que caracterizava o padrão anterior. Cada energia está completa em si mesma, e a união se torna uma escolha consciente de cocriação, não uma necessidade desesperada de preenchimento de vazios. O feminino não precisa mais se fechar para se proteger, porque o masculino aprendeu a honrar seus ciclos naturais. Ele compreende que haverá momentos de abertura e momentos de recolhimento e sustenta ambos com igual amor e respeito. O masculino não precisa mais viver na ansiedade de perder o feminino, porque desenvolveu uma confiança profunda em sua própria capacidade de amar e ser amado. Ele sabe que sua completude não depende da presença constante do outro. Nesta nova dança, cada gesto de amor é uma escolha consciente, não um reflexo automático de necessidade. Quando o feminino oferece sua vulnerabilidade, é porque escolhe confiar. Quando o masculino oferece sua proteção, é porque escolhe servir. Ambos sabem que poderiam estar bem sozinhos, mas escolhem estar juntos, porque essa união multiplica sua capacidade de servir ao divino. É uma dança onde os papéis fluem naturalmente. Às vezes o feminino lidera, às vezes o masculino. Às vezes um nutre, às vezes é nutrido.
Não há rigidez, não há expectativas fixas. Há apenas um fluxo orgânico de dar e receber, baseado no que cada momento pede. É uma união, onde o seu crescimento espiritual é prioridade. Ambos compreendem que estão juntos não apenas para a felicidade pessoal, mas para acelerar mutuamente sua evolução. Cada desafio é visto como uma oportunidade de crescimento. Cada conflito é abordado como um convite para maior compreensão. E talvez mais importante, é uma união onde o sagrado é honrado constantemente. Não apenas nos momentos especiais, mas no dia a dia. Na forma como se olham, como se tocam, como se falam. Há uma reverência constante pela divindade que habita um no outro. Olhando para trás, depois que toda a tempestade passou e a nova dança começou, fica claro que o fechamento do feminino divino trouxe presentes que jamais poderiam ter sido recebidos de outra forma. Presentes que transformaram não apenas os indivíduos envolvidos, mas a própria qualidade do amor que existe entre eles. O primeiro presente é a maturidade emocional verdadeira. Antes do processo, talvez houvesse amor, mas era um amor imaturo, baseado em necessidade e expectativas inconscientes. Depois do processo, emerge um amor maduro, baseado em escolha consciente e reverência mútua. O segundo presente é o despertar da devoção genuína. Quando você quase perde algo precioso, desenvolve uma gratidão e uma reverência que simplesmente não existiam antes. O masculino desperta para uma devoção ao feminino que transcende o romântico e alcança o sagrado. O terceiro presente é a capacidade de amar incondicionalmente. O processo ensina que verdadeiro amor não depende de reciprocidade constante, de comportamentos específicos ou de gratificação de desejos. Verdadeiro amor é uma irradiação incondicional de benevolência e reverência. O quarto presente é a reconexão com o propósito maior. Tanto o feminino quanto o masculino redescobrem que sua união tem um propósito que transcende a satisfação pessoal. Eles compreendem que são canais através dos quais o divino se expressa no mundo. O quinto presente é a sabedoria dos ciclos. Ambos aprendem a honrar os ritmos naturais da vida, da energia, do crescimento. Compreendem que há tempos de aproximação e tempos de distanciamento, tempos de expansão e tempos de recolhimento, e que todos são sagrados. E o último presente, talvez o mais profundo, a capacidade de ver o divino no humano. Depois de passar por este processo, ambos desenvolvem uma visão que consegue enxergar a luz divina mesmo nos momentos mais desafiadores. Veem a perfeição até nas imperfeições, o sagrado até nos aspectos mais humanos. Estes presentes não poderiam ter sido recebidos sem o processo completo, incluindo a dor, a separação, a transformação forçada. É como se o universo soubesse exatamente que tipo de pressão e que tipo de processos seriam necessários para que estas joias preciosas emergissem das profundezas da alma. Para aqueles que estão vivendo este processo agora, seja experimentando o fechamento do feminino divino em si mesmos ou testemunhando-o em alguém próximo, algumas orientações práticas podem fazer toda a diferença entre resistir ao processo ou colaborar com ele. Se você está passando pelo fechamento, energia feminina se recolhendo. Primeiro, honre sua necessidade de espaço, sem culpa. Este recolhimento não é fraqueza ou crueldade, é sabedoria ancestral. Sua alma sabe que precisa deste tempo para se renovar e se reconectar com sua essência. Permita-se este presente. Segundo, comunique com clareza e compaixão. Mesmo que seja difícil explicar o que está acontecendo, tente compartilhar que este é um processo espiritual, não uma rejeição pessoal. Ajude o outro a compreender que você não está fugindo do amor, está se preparando para um amor mais profundo. Terceiro,
Use este tempo para reconexão interior. Medite, escreva, passe tempo na natureza. Reconecte-se com seus sonhos, seus valores, sua conexão com o divino. Este é um tempo precioso de autoconhecimento que não deve ser desperdiçado. Se você está testemunhando o fechamento, energia masculina sendo desafiada. Primeiro, resista ao impulso de consertar ou forçar. Este processo não pode ser apressado ou manipulado. Sua tentativa de resolver pode, na verdade, prolongar o tempo necessário para a transformação acontecer. Segundo, use este tempo para seu próprio crescimento. Em vez de focar obsessivamente no outro, pergunte-se: o que esta situação está me ensinando sobre mim mesmo? Como posso usar este tempo para me tornar uma versão mais elevada de quem sou? Terceiro, desenvolva uma prática espiritual consistente. Meditação, oração, estudo espiritual, serviço aos outros. Sua transformação precisa ser real e profunda, não apenas uma estratégia para reconquistar alguém. Quarto, pratique a paciência sagrada. Compreenda que processos divinos têm seu próprio timing. Sua impaciência ou ansiedade não acelerarão o processo, podem até atrasá-lo. E, finalmente, cultive a gratidão. Por mais doloroso que seja este momento, ele é um presente, é uma oportunidade de crescimento que você talvez não tivesse de outra forma. Agradeça ao universo por considerá-lo digno desta transformação. É importante abordarmos uma realidade que alguns podem enfrentar. Nem sempre este processo resulta na reunião física dos envolvidos. Às vezes, a transformação que acontece leva a caminhos diferentes, e isso também é sagrado. Pode ser que o fechamento do feminino divino e a transformação consequente do masculino revelem que vocês vieram um na vida do outro não para ficarem juntos para sempre, mas para catalisarem mutuamente a evolução. Vocês foram professores um para o outro, espelhos sagrados que refletiram exatamente o que cada um precisava ver para crescer. Nestes casos, a separação não é um fracasso, é a conclusão bem-sucedida de uma missão espiritual. Vocês se encontraram, se transformaram mutuamente, e agora seguem para servir ao mundo de formas diferentes, carregando para sempre os presentes que receberam um do outro. Se este for o seu caso, saiba que isso não diminui a beleza ou a importância do que vocês viveram. Nem todo amor vem para ficar no plano físico. Alguns amores vêm para despertar, para transformar, para ensinar. E depois seguem seu caminho, deixando ambas as almas mais ricas, mais sábias, mais conectadas com sua própria divindade. O que importa não é o formato final da relação, mas a transformação que aconteceu através dela. Se você se tornou uma versão mais elevada de si mesmo, se aprendeu a amar de forma mais pura, se desenvolveu uma conexão mais profunda com o sagrado, então a missão foi cumprida com perfeição. E quem sabe, talvez vocês se reencontrem em outro momento da vida, quando ambos tiverem crescido ainda mais. Ou talvez se reencontrem em outras dimensões, outras vidas. O amor verdadeiro nunca morre, apenas se transforma, se eleva, se expande. Conforme vamos chegando ao final desta jornada juntos, quero compartilhar uma perspectiva que pode transformar completamente como você vê este processo que estamos explorando. Este fechamento do feminino divino e transformação consequente do masculino não está acontecendo apenas na sua vida individual, está acontecendo coletivamente em escala planetária. Vivemos um momento único na história da humanidade, onde antigas estruturas patriarcais estão colapsando e uma nova forma de consciência está emergindo. O que você está vivendo pessoalmente é parte de um processo muito maior de evolução da consciência humana. Milhões de pessoas ao redor do planeta estão passando por versões deste mesmo processo. O feminino divino coletivo está se recolhendo, fechando ciclos que não honravam sua verdadeira natureza.
E o masculino divino coletivo está sendo chamado para uma transformação radical. Quando você abraça conscientemente este processo em sua própria vida, não está apenas curando seus próprios padrões, está contribuindo para a cura coletiva. Cada vez que você escolhe responder com amor ao invés de medo, com compreensão ao invés de resistência, com crescimento ao invés de estagnação, você está ajudando a elevar a vibração de toda a humanidade. Sua jornada pessoal torna-se um serviço sagrado. Sua transformação individual contribui para a transformação coletiva. Você se torna um pioneiro, desbravando novos territórios de consciência que outros poderão seguir. É uma perspectiva que dá um significado completamente novo ao que você está vivendo. Não é apenas sobre seu relacionamento, sua felicidade pessoal ou mesmo seu crescimento individual. É sobre participar conscientemente da evolução da espécie humana em direção a formas mais elevadas de amor, consciência e união. Quando você compreende isso, cada momento difícil ganha um propósito maior. Cada lágrima se torna sagrada. Cada passo de crescimento se torna um presente para toda a humanidade. Chegamos ao final desta jornada juntos, mas na verdade estamos apenas no início. Porque tudo o que exploramos aqui, o fechamento do feminino divino, a transformação do masculino, a nova dança que emerge, é apenas o primeiro movimento de uma sinfonia muito maior que está sendo composta pela própria evolução da consciência humana. Se você está vivendo este processo agora, saiba que foi escolhido para estar na linha de frente de uma das transformações mais importantes da história humana. Você não está apenas passando por um desafio pessoal, está participando do nascimento de uma nova forma de amar, de se relacionar, de honrar o sagrado no humano. Cada vez que você escolhe o crescimento ao invés da estagnação, cada vez que honra os ciclos naturais ao invés de resistir a eles, cada vez que vê o divino no outro, mesmo nos momentos mais desafiadores, você está ajudando a ancorar no planeta uma frequência de amor que a humanidade nunca experimentou coletivamente antes. O fechamento do feminino divino não é um fim, é um recomeço. Não é uma perda, é uma gestação. Não é punição, é preparação para algo mais belo do que jamais pudemos imaginar. E quando esta nova forma de união consciente começar a florescer, seja na sua vida pessoal, seja na vida daqueles ao seu redor, será como o amanhecer de uma nova era. Uma era onde o amor é realmente livre, onde a união é verdadeiramente sagrada, onde o humano e o divino dançam em harmonia perfeita. Confie no processo, confie no timing divino. Confie que tudo, absolutamente tudo, está se desenrolando em perfeita ordem cósmica, mesmo quando parece caótico aos olhos humanos. Você não está sozinho nesta jornada. Milhares de almas ao redor do mundo estão passando por processos semelhantes. Você faz parte de uma família espiritual que se reconhece através das lágrimas, se fortalece através dos desafios e se celebra através das transformações. Este é o momento de ser corajoso, de confiar, de se entregar ao fluxo divino que está esculpindo sua alma em algo mais belo do que você jamais sonhou ser possível. O universo não comete erros. E você está exatamente onde precisa estar, vivendo exatamente o que precisa viver para se tornar exatamente quem veio aqui para ser. Se esta mensagem tocou sua alma hoje, se alguma parte desta jornada ressoou profundamente com o que você está vivendo, por favor, deixe seu like como forma de gratidão pela energia que foi compartilhada aqui. Cada like é uma forma de dizer sim para mais conteúdo que eleva a consciência e cura corações. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo estas mensagens de cura, crescimento e despertar espiritual. Somos uma família de almas comprometidas com a evolução da consciência.
E sua presença aqui fortalece este campo energético de transformação. E, por favor, compartilhe este vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir esta mensagem. Às vezes, uma única palavra de compreensão pode ser a luz que alguém precisa em seu momento mais sombrio. Seu compartilhamento pode ser o instrumento do universo para levar cura a outra alma. Nos comentários, sinta-se livre para compartilhar sua jornada. Como tem sido este processo para você? Você está passando pelo fechamento do feminino divino ou pela transformação do masculino? Que insights esta mensagem trouxe para a sua vida? Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje para se sentir compreendida e menos sozinha. Lembre-se, não existem coincidências. Você não chegou aqui por acaso. O universo te trouxe até esta mensagem porque sua alma estava pronta para receber estes ensinamentos. Agora, é sua escolha consciente como você vai aplicar essa sabedoria em sua vida. Obrigado por fazer parte desta jornada de elevação da consciência. Obrigado por escolher o crescimento mesmo quando é desafiador. Obrigado por ser corajoso o suficiente para amar de forma consciente em um mundo que ainda está aprendendo o que isso significa. Que você possa andar em sua jornada com coragem, sabedoria e um coração aberto à transformação contínua. Que você possa ser um farol de luz para outros que estão navegando por processos semelhantes. E que você possa sempre lembrar que é amado incondicionalmente pelo próprio universo que te criou. Estamos juntos nesta jornada de luz, hoje e sempre. Namastê.